Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Jamile Simões, professora de penal, processo penal e ECA aqui com vocês. Vamos continuar a adoção, terminar hoje a adoção? Vamos terminar, paramos no artigo 50, tá bom? Voltando, lembrando, vocês já estão cansados de me falar isso. Vê sua lei tá atualizada, por favor, teve mudança. Vê se está atualizada com a lei 13.509 de 2017, tá legal? Por favor, porque mudou bastante coisa e a gente já viu em outras aulas que a adoção teve bastante mudança com essa lei, principalmente em prazos. Legal? Vamos lá, vamos passar rapidinho aqui. Lembra do esqueminha? Vamos falar rapidinho do esqueminha. Do menos rigoroso para o mais rigoroso, quais são as modalidades da família substituta? Guarda, tutela, adoção. Por que guarda primeira? Guarda caráter transitório, tutela, caráter irrevogável. Tá bom? Esqueminha sucesso. Continuando. Vamos para o artigo 50, que a gente parou no artigo 50. Último artigo que fala sobre adoção. O problema é que ele tem diversos parágrafos que a gente adora. Vamos ler. 50. A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou foro regional, um registro de criança e adolescente em condição de ser adotados e outro de pessoas interessadas na adoção. Meus queridos, artigo 50 está introduzido para vocês o quê? Os cadastros de adoção, tá bom? Porque para adotar precisa estar cadastrado. Então, a autoridade judiciária traz o quê? Dois cadastros diferentes. Um cadastro para as crianças e para adolescentes, os adotandos, e outro cadastro para os interessados em adotar, os adotantes. E ainda, já introduzindo para vocês, existe um terceiro cadastro, além, que é o cadastro são para aquelas adoções internacionais. Então, eles não vão se misturar, não vão concorrer, tá bom? Depois eu vou explicar para vocês como é que funciona esse tipo de adoção, os critérios. Legal? Vamos lá. Parágrafo 1º, vamos ler junto. O deferimento da inscrição dar-se-á após prévia consulta aos órgãos técnicos do juizado, ouvido o Ministério Público. Então, poderá ser inscrito nessa prévia consulta desses órgãos após ouvido o Ministério Público. O Ministério Público vai, então, opinar nesses casos, se é legal ou se não é legal a inscrição dessa pessoa ou não nessa lista. Legal? Parágrafo 2º. Não será deferida a inscrição se o interessado não satisfazer os requisitos legais ou verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 29. Galera, já falei para vocês em outras aulas. Esses primeiros artigos, do 28 ao 33, tem uma aula de introdução que eu só explico todos eles com vocês. Então, não vou nem perder muito tempo aqui. Tá com dúvida? Volta lá rapidinho que vocês vão entender o que fala o artigo 29. Legal? Então, não vai se deferir a adoção desse interessado, não vai se deferir, perdão, a inscrição desse interessado se ele não satisfazer os requisitos legais ou verificar qualquer uma das hipóteses previstas no artigo 29, ok? Porque você tem que proteger sempre a criança e o adolescente. Se não for benéfico para elas, você não vai, então, permitir que aquela pessoa adote uma criança ou um adolescente. Tá bom? Parágrafo 3º. Vamos ler o parágrafo 3º. A inscrição de postulantes à adoção será precedida de um período de preparação psicossocial e jurídica, orientado pela equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Ou seja, essa inscrição tem que ser acompanhada por diversos setores, por diversos profissionais, diversas pessoas que vão garantir essa pessoa, esse interessado, de que realmente ele cumpra esse requisito, de que ele cumpra as características básicas para vir a adotar, tá bom? Porque é fundamental você garantir o quê? A proteção integral da criança e do adolescente. Então, existe todo um acompanhamento por trás dessa inscrição, desde já, por trás desses interessados nessa inscrição. Tá ok? Como a gente vê aqui no parágrafo 3º. É isso que fala pra gente esse parágrafo 3º, tá? Parágrafo 4º. Vamos ler junto o parágrafo 4º. Parágrafo 4º. Sempre que possível e recomendável, ou seja, não é obrigatório, a preparação referida no parágrafo 3º, que a gente viu agora dessas pessoas competentes, incluirá o contato com crianças e adolescentes em acolhimento familiar ou institucional, em condições de serem adotados,
a ser realizado sob orientação, supervisão e avaliação da equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude, com apoio dos técnicos responsáveis pelo programa de acolhimento e pela execução da política municipal da garantia do direito à convivência. Então, sempre que possível, é legal existir já o que antes? Esse acolhimento familiar, essa convivência já familiar com essa criança ou adolescente que vai vir a ser adotado, tá bom? Mas é obrigatório fazer isso? Não é obrigatório, nada aqui é obrigatório que está falando esse parágrafo 4º. E tudo que for acontecer relativo a esse parágrafo 4º tem que ter todo esse acompanhamento por trás, tá ok? Você não coloca e larga, pelo amor de Deus, não pode. Lembra? Proteção integral da criança e do adolescente, tá bom? Parágrafo 5º, vamos ler. Serão criados e implementados os cadastros estaduais e nacional de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e de pessoas ou casais habilitados à adoção. Meus queridos, como eu falei para vocês antes, está aqui no parágrafo 5º o cadastro de adoção. Tem o cadastro, então, para as crianças e para os adolescentes, tem o cadastro, então, para os interessados em adotar, os adotantes, e ainda tem um cadastro que é para os internacionais, para aquela adoção estrangeira, internacional. Tá legal? É isso daqui, introduz no parágrafo 5º ele, tá bom? Parágrafo 6º, vamos ler junto. Haverá cadastros distintos, olha aí, que eu falei tanto para vocês agora, o parágrafo 6º regulamenta isso para a gente, vamos ler. Haverá cadastros distintos para pessoas ou casais residentes fora do país, lembra? Adoção internacional, que somente serão consultados na inexistência de postulantes nacionais habilitados nos cadastros mencionados no parágrafo 5º desse artigo. Ou seja, o que fala o parágrafo 6º para a gente? Tem, então, um cadastro separado, que é para os internacionais, para adoção internacional, e ainda só vai poder ser usado esse cadastro quando, vamos ler junto, inexistência de postulantes nacionais habilitados nos cadastros mencionados, ou seja, traduzindo de uma forma bem triste até de se falar, quando não tiver interesse no Brasil, não tiver pessoas interessadas em adotar aquela criança ou aquele adolescente, aí sim vai se abrir para fora, vai se ver o cadastro internacional. Se lá tiver pessoas que querem aquele perfil, que querem aquela criança ou aquele adolescente, vai se então olhar para eles e dar essa possibilidade. Mas primeiro vai se acabar e esgotar as vias nacionais, tá bom? Legal? Preciso que vocês entendam isso. Parágrafo 7º, vamos ler junto. As autoridades estaduais e federais, em matéria de adoção, terão acesso integral aos cadastros, incumbindo-lhes, a troca de informações e cooperação mútua para a melhoria do sistema. Gente, aqui traz o quê? A informação das autoridades estaduais e federais. O Estado e a União vão trabalhar juntos, então, para promover essa adoção, para promover os meios da adoção, os mecanismos da adoção, tá bom? É isso que o parágrafo 7º quer, que essa cooperação para fazer dar certo, para poder perpetuar, para poder fornecer, garantir uma família nova para uma criança e para um adolescente que está aí para ser adotado, tá legal? Então, vamos já para o próximo parágrafo. 8º, a autoridade judiciária providenciará no prazo de 48 horas, grifa, olha o prazo que lindo aí para cair, 48 horas, tá bom? A inscrição das crianças e dos adolescentes em condições de serem adotados que não tiverem colocação familiar na comarca de sua origem e das pessoas ou casais que tiverem deferida sua habilitação à adoção nos cadastros estadual e nacional, referidos no parágrafo 5º desse artigo, sob pena de responsabilidade. Então, o juiz deverá, então, em 48 horas, a autoridade judiciária deverá providenciar em 48 horas a inscrição dessas crianças e desses adolescentes nesse cadastro. Posso demorar uma semana para pôr? Poxa, tá cheio de trabalho? Não, 48 horas para inscrever, tá bom? Sob pena do quê? De responsabilidade. Legal? Parágrafo 9º, vamos ler. Compete à autoridade central estadual zelar pela manutenção e correta alimentação dos dados dos cadastros, com posterior comunicação à autoridade central federal. Aqui, pessoal, é o procedimento de comunicação entre as entidades. A estadual, então, tem que zelar pela manutenção e correta alimentação dos cadastros e deve, posteriormente, comunicar, então,
a autoridade federal brasileira, ok? Então tem que existir essa comunicação entre essas entidades, tá ok? Próximo. 10º, vamos ler. Consultados os cadastros e verificada a ausência de pretendentes habilitados residentes no país, com perfil compatível e interesse manifesto pela adoção da criança ou adolescente inscrito nos cadastros existentes, será realizado o encaminhamento da criança ou adolescente à adoção internacional. Vou mandar a criança? Não é isso, encaminhado não é nesse sentido. A criança, então, sai daquele cadastro e vai visar o cadastro, então, da adoção internacional, como eu já falei anteriormente. Se não tem nenhuma possibilidade, se não tem ninguém interessado no território nacional para adotar, naquele perfil, passa-se, então, para adoção internacional. Vai se olhar lá se tem interesse em adotar alguém lá com aquele perfil, sim ou não, tá bom? Parágrafo 11º, vamos ler. Enquanto não localizada a pessoa ou casal interessado em sua adoção, a criança ou adolescente, sempre que possível e recomendável, será colocado sob guarda de família cadastrada em programa de acolhimento familiar. Gente, o que fala isso daqui? Enquanto não tiver nenhuma pessoa interessada em adotar aquela criança ou adolescente, onde vai ficar a criança? Como é que ela vai ficar, criança ou adolescente? É interessante o quê? O que a lei está querendo trazer para a gente? É interessante que elas fiquem sob guarda de um acolhimento familiar, que uma família acolha essa criança por meio da guarda, para não ficar num acolhimento institucional, eventuais lares, abrigos, enfim, orfanatos. Então, é preferível o quê? Que ela fique num acolhimento familiar, que uma família abrigue essa criança com a guarda, tá bom? Ah, surgiu um perfil que queira adotar. Opa, traz ele para cá e vê se existe essa possibilidade, aí vai retirar desse acolhimento familiar, enfim, vai dar todos os trâmites daí para frente. Mas enquanto nesse meio tempo, como é que fica a criança e adolescente então? É preferível o quê? O acolhimento familiar do que o acolhimento institucional, como a gente já viu em diversas outras aulas. Tá legal? 12º, vamos ler junto. A alimentação do cadastro e a convocação criteriosa dos postulantes à adoção serão fiscalizados pelo MP. Novamente, o parquê, o MP, é quem vai fiscalizar todo esse procedimento. Ele vai estar acompanhando tudo, porque envolve menor, envolve criança e adolescente, tá bom? Então, ele tem que atuar. Então, o MP vai estar observando, vai estar fiscalizando essa alimentação do cadastro, ou seja, a colocação no cadastro das pessoas e essa convocação criteriosa dos postulantes, enfim. O MP está participando, então, desde o princípio para garantir essa proteção integral à criança e ao adolescente, tá? Parágrafo 13º, vamos ler junto. Somente poderá ser deferida adoção em favor de candidato domiciliado no Brasil, não cadastrado previamente nos termos da lei, quando? Galera, parágrafo 13º, parágrafo 13, traz para a gente uma exceção ao cadastro. Ou seja, é possível dar adoção sem estar no cadastro nessas hipóteses aqui, nesses 3 incisos. Vamos ler junto, tá? Se tratar de pedido de adoção unilateral. Então, se for uma adoção unilateral, lembra aquele exemplo numa outra aula aí que eu gravei para vocês no começo? A adoção unilateral é como, por exemplo, imagina... o pai uma pessoa que conhece a outra, essa pessoa já tem um filho, por exemplo. Ele cria um laço, cria uma amizade, cria todo esse amor por esse filho, ele quer vir a adotar essa criança também. Essa adoção é unilateral, porque já existe esse laço, já existe esse contato. Vou precisar me inscrever num cadastro? Não, é uma adoção unilateral, tá ok? Inciso 2, vamos ler junto o inciso 2. Ser formulada por parente com o qual a criança ou adolescente mantenha vínculos de afinidade e afetividade. Vamos pensar numa situaçãozinha prática, por exemplo. Estou num carro, sou adolescente, tenho 15 anos, estou no carro, meus pais estão dirigindo o carro, bateu o carro, morreram meus pais, sobrevivi eu. Quem pode vir a adotar? Meus tios, por exemplo, pode? Poderia. Por quê? Formulada por parente com a qual a criança ou adolescente já tem vínculos de afinidade e afetividade. Pensa nesse exemplinho para você conseguir enxergar essa possibilidade, tá bom? Vamos ler o inciso 3 agora.
oriundo pedido de quem detém a tutela ou a guarda legal da criança ou adolescente, maior de 3 anos, a criança maior de 3 anos, perdão, ou adolescente, desde que o lapso de tempo de convivência comprove a fixação de laços de afinidade e afetividade, e não seja constatada a ocorrência de má-fé ou qualquer das situações previstas nos artigos 237 e 238 dessa lei. Então, então é possível que aquela pessoa que detém tutela ou guarda consiga a adoção, tá legal? Se for criança, tem que ser maior de 3 anos. E se for adolescente, não tem prazo determinado, sim, de idade. Só que tem que comprovar que esse lapso temporal que mostra essa fixação de convivência, que mostra que existe essa afinidade, essa afetividade, enfim. Vai ter que comprovar toda a relação que já existe com essa criança ou com esse adolescente. Aí vai conseguir ter a adoção unilateral, sem estar inscrito nos cadastros de adoção. Tá bom? Parágrafo 14º, vamos lá que a gente já está terminando a aula. Nas hipóteses previstas no parágrafo 13º, parágrafo anterior, o candidato deverá comprovar no curso do procedimento que preenche os requisitos necessários à adoção, conforme previsto nessa lei. Ou seja, vai ter que comprovar que é possível adotar, que preenche os requisitos. Como que eu vou saber quais são os requisitos? Galera, eu vou gravar numa próxima aula. Aqui a gente já conversou bastante sobre adoção, mas ainda sobre os requisitos a gente vai gravar numa próxima aula, tá bom? Mas vão acompanhando que vocês vão entendendo, tá legal? Então só tem que saber o quê? Já vou pedir para adotar e pronto? Não, você tem que preencher requisitos. Por quê? Proteção integral da criança e adolescente. Você não vai colocar criança e adolescente com qualquer pessoa. Pensa sempre nisso, tá? Bom senso, pessoal. Último inciso para a gente terminar a adoção de vez. Vamos ler junto. Será assegurada prioridade no cadastro a pessoas interessadas em adotar criança ou adolescente com deficiência, com doença crônica ou com necessidades específicas de saúde, além de grupos de irmãos. Ou seja, a lei está trazendo, então, prioridade no cadastro e nas pessoas interessadas. Então, vai ter uma prioridade, teoricamente, nessa adoção. Se for adotar criança e adolescente com deficiência, doença crônica ou necessidades específicas de saúde, enfim, além de grupo de irmãos. Quem quiser adotar nessas condições vai ter, então, prioridade, tá bom? Gente, terminamos a adoção, terminamos esse bloco de adoção aí que eu preparei para vocês. Adoção é legal, adoção despenca em prova, tá? Toma cuidado, estuda com calma, vê direitinho. Ficou com dúvida? Me procura, estou à disposição. Tá bom? Desejo para vocês excelentes estudos, fica o meu beijo, fica o meu abraço e até as próximas aulas que a gente ainda vai conversar sobre ECA. Ainda tem adoção internacional, colocação em família substituta e etc. Fica me acompanhando aí, tá bom? Meu beijo e meu abraço para vocês, gente. Até mais.